Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero deixar aqui uma mensagem no seu coração. Você vai ver o quão importante é não recusarmos a palavra de Deus, porque vivemos um tempo onde muitas são as pessoas que, quando se trata originalmente falando da palavra pura, genuína, muitas pessoas têm recusado, muito têm se aborrecido ou ignorado por não ser submisso à palavra genuína como ela é. E eu vou lhe dizer aqui, todos aqueles que têm recusado a palavra genuína, pura, como ela é e como deve ser, todas essas pessoas, a Bíblia vai nos mostrar aqui, que essas pessoas elas vão colocar tudo a perder mais cedo ou mais tarde. Espero que aqueles que estão me ouvindo não sejam uma delas. Mas se você for uma dessas pessoas que não aceita a palavra pura e genuína como ela é, eu sugiro que você ouça. Senão um dia você vai se lembrar dos conselhos de Deus e você vai se arrepender e chorar amargamente por ter recusado quando Deus estava cuidando de você. Provérbios 5, verso 7 diz assim: Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Veja que Deus, senhoras e senhores que me ouvem, Deus, Ele nos ama tanto que mesmo na nossa ignorância, na nossa pequenez ou na nossa rebeldia, o amor de Deus é tão grande que mesmo Ele vendo isso em nós, nos trata como filho. Agora, filho, dá-me ouvido e não te desvie, ou não ignore, não rejeite, ou não recuse as palavras da minha boca. Sabe aquela pessoa que quando a palavra originalmente falando é pregada, a pessoa vira as costas e não volta mais daquele lugar. Há pessoas que até vai, mas passa um tempo sem ir porque não quer ouvir, porque não está dando ouvido, porque não aceita, porque não concorda, porque é ignorante, porque tem o coração duro. Se eu fosse você, espero que não, mas repito, se você que me for uma dessas pessoas, se eu fosse você, abraçaria com toda a sua força a palavra, inclusive quando ela vem como flecha no coração, exatamente aquela palavra que nos deixa inquieto, aquela palavra que a gente não quer ouvir, aquela palavra que alguns recusam, aquela palavra que parece um confronto, um embate, aquela palavra que parece uma indireta. É essa que alguém deveria abraçá-lo e se sentir amado e pensar assim: se Deus está pegando no meu pé, se Deus está me disciplinando, se Deus está me corrigindo, é porque Deus ainda me ama. Se Deus está me corrigindo, é porque Ele ainda não desistiu de mim. Só que tem algumas pessoas que, quando a palavra vai em direção daquele alguém, confronta aquele alguém, tem pessoas que somem da igreja, ou até saem da igreja falando mal do pregador. Eu não fui lá para ouvir isso, eu queria ouvir uma profecia. Eu queria ouvir, era uma palavra que eu saísse de lá flutuando, que flutuar vai pular de paraquedas, irmão. Quer flutuar, sobe num avião, põe um paraquedas nas costas e pula com 2.000 metros de altura. Quer flutuar, faz isso. Na presença de Deus não tem isso de flutuar, não, é disciplina. A palavra de Deus é conselho, é correção, é ensinamento. Quer flutuar, vai voar de asa delta. Se alguém pensa que estar na presença de Deus é flutuar através da palavra, você está muito equivocado. Vê a pregação de Jesus, é muito simples. Você vai perceber como Jesus tratava os dele mesmo dentro da palavra. Era só na alma, para que houvesse arrependimento e conversão. Esse negócio de alisar, de agradar, você não vai ver Jesus fazendo isso com ninguém. Ele corrigia, amava, nos ama, mas foi sempre na base da disciplina. Tanto que sempre que ele corrigia alguém, curava, ele era muito preciso. Vai e não peque mais. Com Jesus sempre foi assim. E é o que ele está falando aqui. Agora, filho,
dar-me ouvido, e não te deside das palavras da minha boca. Afasta teu caminho da mulher adúltera, e não te aproxime da porta da sua casa. Afasta o caminho da mulher adúltera. Tem tantos irmãos caindo aí, por conta do pecado da carne de mulher, acabando o casamento, o ministério se separando, família sendo destruída. Quantos e quantos? Sabe por quê? Porque não está dando ouvido aos cuidados do pai. O pai está querendo cuidar, mas tem aqueles que são rebeldes, tem aqueles que não ouvem, tem aqueles que Deus está falando, mas tem aqueles filhos que também ignora, rejeita, não aceita. É exatamente aquele filho que chega na igreja, Deus corrige, ele vira as costas, não volta ali mais. Chega na igreja, Deus disciplina, aí eles ignoram. Eu não vim aqui para ouvir isso. Não, eu não preciso ouvir isso, eu já sei, eu não preciso ouvir isso mais. E vive errado a vida inteira. Não recuses a quem fala. Porque, olhe para mim, você que está me ouvindo. Se anjos, quando pecaram, Deus ele precipitou de alto a baixo, lançando no inferno. Anjos são seres de terceira, quarta grandeza, de um outro nível, de uma outra dimensão. Deus precipitou de alto a baixo. Anjos, quando pecaram, imagine nós que somos falhos, cheios de erro, de imperfeição. Então ouça quem fala, para que alguém que me ouve lá no fim não coloque tudo a perder, como eu vou te mostrar aqui no final da mensagem. Olha o versos 9, o que está escrito: para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Sabe aquela pessoa que trabalha, luta, é uma mulher dedicada, muitas vezes é um homem dedicado, esforçado, ambos trabalhadores, lutou, conquistou, só que ignora a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa aparentemente conquistou tanto, mas o fato de não ouvir a palavra de Deus está sendo desonrado do que a Escritura está nos ensinando aqui, ou o que a Escritura está nos ensinando. Está nos ensinando sobre aqueles que vivem escandalizando. Diz ser homem de Deus, diz ser mulher de Deus, mas a honra daquele alguém é como se tivesse sendo dada ao escândalo. O escândalo tem desonrado tanta gente. Vê se não é o que está acontecendo. Muitas vezes a vaidade é o que tem desonrado a outros. O mau exemplo, o mau testemunho tem desonrado a outros. A avareza, tem pessoas que estão perdendo a honra para a avareza. Um perde a honra para a avareza, porque a ganância pelo dinheiro é tão grande, a usura é tão de forma exagerada, que a ganância, a avareza está tirando a honra de tantos aí que se diz pregadores. Os maus exemplos, como falei, tiram a honra de outro. Os escândalos tiram a honra de outro. Alguns que dão o nome a falar, está tirando a honra de outros. A vaidade tira a honra de outros. Usando o nome de Deus em vão, está tirando a honra de outros. O que não falta são pessoas que estão sendo desonradas o tempo todo, e ninguém percebe. A maioria, me perdoe o que eu vou falar aqui, mas a maioria parece que está cego, porque se recusa a ver. E é o que diz aqui o verso 9: para que não dê a outro a tua honra. É a mulher ou o homem que está na presença de Deus e sendo desonrado pelo pecado, sendo desonrado pelo ódio, sendo desonrado pela mentira, sendo desonrado pela discórdia, sendo desonrado pela sujeira. O que não falta são pessoas sendo desonradas o tempo todo na presença de Deus, e a maioria se recusa a perceber. Por que estão sendo desonrados? Ora, porque Deus quer cuidar, como disse no verso 7 acima, só que não estão dando ouvido à palavra, não estão dando ouvido à voz de Deus, está recusando a palavra, está recusando a verdade, está recusando obedecer, está recusando a disciplina, está rejeitando a correção da parte de Deus. Por isso estão sendo desonrados o tempo todo. Vê como dão o nome a fala aí hoje em dia, tantos e tantos aí, sendo desonrado o tempo todo. Mas muitos, não estou aqui generalizando, é como se tivesse cego, não querem perceber. Prefere seguir os que estão sendo desonrados do que seguir a verdade de Cristo. Olha o versos 10: para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia.
É a pessoa que está trabalhando tanto, até está conseguindo, está conquistando, mas para colocar tudo a perder mais cedo ou mais tarde. É como eu falei, a pessoa que trabalha, que luta, conquista, até tem posses financeiramente falando, mas sem ouvir a voz de Deus, fazendo do seu próprio jeito, sendo desonrado, por exemplo, pela infidelidade, sendo desonrado pela ignorância, sendo desonrado pela dureza de coração, sendo desonrado pela avareza, sendo desonrado pela discórdia, porque não concorda com a palavra de Deus. Muitas pessoas não aceitam a palavra, ou seja, aqueles que recusam, que não aceitam, é o que a Bíblia diz, está trabalhando tanto, se matando, conquistando, conseguindo, mas o fato de não dar ouvido à voz do Todo-Poderoso vai colocar tudo a perder, porque está sendo desonrado pela avareza, pela ganância, para deixar para outros depois, como diz no verso 10, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Assim tem muitas pessoas trabalhando, conseguindo, conquistando, mas para colocar tudo a perder, porque não está dando ouvido à voz de Deus, está conseguindo de forma avarenta, por meio da avareza, por meio da ganância, por meio da dureza de coração, por meio da vaidade, por meio da desobediência, fica tudo para os outros depois, deixar para os estranhos, se batendo, se matando, da dureza de coração, fazendo do seu jeito, na força do seu braço, para ficar para os outros depois. Do que adianta alguém lutar tanto, até conquistar, conseguir? Não é que as pessoas não têm esse direito, eu não estou dizendo que elas não têm, elas têm sim, porque a abundância é dom de Deus, é a Bíblia que diz isso, ter vida e vida é abundância. Deus nos prometeu a abundância, desde que seja de forma honrosa, desde que seja por meio da obediência, desde que seja conforme a palavra. Do contrário, vai colocar tudo a perder, vai ficar tudo aí para estranho, vai ficar tudo aí para os outros. Ou seja, tem pessoas que estão conquistando tudo a troco de nada, para colocar tudo a perder depois. Até muitos pregadores que estão aí ricos, milionários, por meio da avareza, por meio da ganância. Do que vai adiantar? Para deixar para os outros depois, para ir para a justiça, por conta do que você está conseguindo, por ser de forma errada, por ser de forma equivocada, por ser de forma desonrosa. Vê tantas pessoas que morrem aí e deixam milhões e milhões em bens. O que acontece vai tudo para a justiça depois. É o que vai acontecer com muitas pessoas nos dias de hoje. Aliás, já está acontecendo. Porque até está conseguindo, mas de forma desonrosa, como diz aqui a palavra. A pessoa está lutando, se esforçando, mas de forma desonrosa, não está fazendo conforme a palavra. E aí vai colocar tudo a perder depois, deixar para os outros, como diz o verso 10. Geme no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. Veja que o verso 11 é muito claro. Ninguém tem coragem de falar isso aqui, mas eu falo. Gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Sabe aquela pessoa que está hoje em cima de uma cama? Ninguém tem coragem, mas eu falo. Está em cima de uma cama, numa cadeira de roda. É isso aqui que a Bíblia está falando. Não estou condenando ninguém, é escritura. E gemas, Provérbios 5:11, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. É a pessoa que agora está no fim da vida e perecendo, está em cima de uma cama. Eu já vi tanta gente assim. Alguém vai dizer, pastor, você está condenando? Não, é a palavra de Deus, isso aqui é a verdade. Isso aqui é uma verdade pura e crua, e que a maioria não tem coragem de falar. A pessoa está na cadeira de roda, em cima de uma cama, perecendo, sofrendo. É a pessoa que se bateu tanto, se matou tanto, lutou tanto, mas de forma desonrosa, estava fazendo a sua própria força e não conforme a palavra. Então de que adiantou lutar tanto, se bater tanto, sofrer tanto na vida para ter as coisas? Para depois ficar para os outros e aquela pessoa ficar perecendo na cadeira de roda, em cima de uma cama, dependendo dos outros. Do que adiantou? Repito, não é que as pessoas não têm direito de conseguir, de conquistar, de ter o que sonham, mas desde que seja de forma honrosa. Do contrário, vai sofrer, não adianta. E não sou eu, é a palavra. Muita gente pensa assim, a pessoa indouta, a pessoa dura de coração, vai pensar assim, o pastor está jogando praga. É a palavra, meu filho, não sou eu. Então
Então não adianta a pessoa lutar de forma desonrosa, pisando nos outros, humilhando os outros, ou tirando dos outros de forma desonrosa, por meio da avareza, da ignorância, da dureza de coração, da desobediência, sendo desonrado pela infidelidade, que tem muitos que são infiel a Deus, para depois ficar sofrendo. É o preço, infelizmente. Então você que me ouve agora, independente de quem seja você, espero que aqueles que vai receber essa mensagem a ouça, que tem muito, como eu falei, quando se trata da verdade, ignora, não quer ouvir, por isso que sofre depois. E é o que eu falo, quando tem certas pessoas pagando o preço, alguém diz assim: tadinho de fulano, pastor, tadinho de Binha, tadinho uma ova, irmão. A pessoa teve a vida inteira para ouvir a voz de Deus, se recusou, foi ignorante. Teve a vida inteira para obedecer, não quis obedecer. Teve a vida inteira para fazer de forma honrosa, preferiu andar de forma desonrada. E é o preço, não adianta. A conta vai sempre chegar depois para quem quer que seja. Por isso que a gente tem que fazer de forma honrosa, para não ser desonrado depois. É o que diz o verso 11: gemes no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino. Deus está batendo na porta do coração, propondo arrependimento, propondo reconciliação, propondo que haja obediência, mas a maioria não quer, a maioria não obedece, a maioria não aceita o ensino, endurece o coração, vira as costas para a palavra de Deus e pensa assim: eu sei o que tem que fazer, não preciso ouvir mais. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Eu sou dono de mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Essa vai ver o sofrimento depois lá na frente. Aí alguns vão ficar com dozinha, porque alguém foi duro ou dura de coração. E a conta chega, é inevitável. Por isso que é bom ouvir hoje, para não sofrer amanhã. Alguns dizem assim: o pastor é duro de coração, olha como ele fala. Não, isso aqui, senhoras e senhores, é Deus, para que alguém não sofra depois. Se alguém não quer sofrer depois, é melhor ouvir agora. Se você ouvir hoje, Deus vai te livrar do sofrimento amanhã. Mas quem não quer ouvir hoje, é inevitável que amanhã o sofrimento não bata na porta. É a lei. Nem eu, nem você, nenhum de nós vamos fugir disso. Ou a gente obedece para nos livrar do sofrimento, ou desobedece e vai passar pelo sofrimento lá na frente. É inevitável, nem adianta. E digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. Quantas pessoas recusam ser disciplinado? Quando Deus fala obedece, é para obedecer. Seja fiel, é para ser fiel. Quando Deus fala se afasta de certas pessoas, é para se afastar. Quando Deus fala se esforça, vai mais para a igreja, é para ir. Quando Deus fala cuidado com quem você anda, é para vigiar, é para se cuidar. Quando Deus fala renuncia, é para renunciar. Só que a maioria não quer nem saber. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Ora, por que será? Está ignorando o ensino, está rejeitando a disciplina, quer andar na vaidade, na dureza do coração, quer estar aí na livre, espontânea vontade, fazendo o que bem quer, vivendo como bem acha, de forma vaidosa. E aí vem um sofrimento depois. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Deus está tentando, para evitar que a gente sofra lá na frente, queridos. E aqueles que ouvirem e viverem de forma honrosa, de fato Deus vai livrar do sofrimento que lá na frente o espera, seja por mim ou por você. Mas aquele que não ouvir, é inevitável que não passe pelo sofrimento mais cedo ou mais tarde. E aí eu pergunto, sem exceção para todos que me ouvem: você quer sofrer lá na frente? Ou você quer que Deus te livre do sofrimento? Depende de como alguém está vivendo, se de forma honrosa ou de forma desonrosa. Cada um faz as suas escolhas. E as escolhas vão refletir na vida de alguém mais cedo ou mais tarde. Tá bom?
Vou ficando por aqui. Pense nisso. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.